vamos iniciar então o nosso bate-papo de hoje com um tema novo, mas dentro do reino dos animais. Contudo, vamos deixar de falar daquele grupo de invertebrados e vamos falar agora de um grupo que vai apresentar uma coluna vertebral, né, que são as vértebras. E aí nós vamos chamar esse grupo, né, por isso que eles passam a ser chamados de vertebrados, perfeito? Então, para dar início a esse grupo, né, de vertebrados, vamos iniciar e vamos falar sobre os peixes, que assim como os demais vertebrados, então vão ter um esqueleto interno, que vai ter aí no seu interior uma coluna vertebral, e esses animais, né, apresentam então diversas adaptações, né, para que eles possam então viver, né, num ambiente aquático. Nessa imagem nós temos aí algumas características interessantes para a gente poder destacar, tá? Eles são animais que precisam então, né, pegar o oxigênio que está diluído na água, então a água vai entrar pela boca e vai sair aí, né, vai passar pelas brânquias, que é a estrutura responsável aí pelo processo respiratório. Esse órgão é formado aí por lâminas finas e cheias de pequenos vasos sanguíneos, e essa água então ela sai depois aí pelas fendas, que são essas estruturas, tá? Nessa imagem nós estamos mostrando um tubarão-tigre, né? Outra característica são as nadadeiras que impulsionam o animal, além de impulsionar, também vão servir de freios, né, e para os movimentos deles. Eles possuem também um corpo alongado, né, que vai então ajudar eles aí a ter vai facilitar no seu deslocamento dentro da água e assim diminuir aí a resistência neste ambiente, ok? Além disso, nós podemos falar então que os organismos em geral estão adaptados ao ambiente em que vivem e com isso tem características que vão facilitar aí na sua sobrevivência e na sua reprodução. Por essa razão, mudanças nos componentes do ambiente podem afetar diretamente esses indivíduos, tá? Mudanças na água, né? O primeiro grupo que nós vamos falar serão então dos tubarões e das arraias, que vão apresentar uma característica interessante, porque o seu esqueleto ele é formado de cartilagem, então fazem parte de um grupo chamado Chondrichthyes. Então, esse grupo, chamado de Chondrichthyes, são aqueles indivíduos que possuem o esqueleto formado por cartilagem. Já a grande maioria dos peixes, tá, dos demais peixes, eles vão possuir um esqueleto formado por ossos, por isso vão ser chamados, né, de osteíctes. Então, esse grupo é chamado de osteíctes, perfeito? Então, condrictes, cartilagem, osteíctes, ossos, né? E aí, vamos dar continuidade, então, ao segundo grupo, que no decorrer da evolução, né, os antepassados dos anfíbios foram então os primeiros vertebrados aí a ocupar o ambiente terrestre, desde que eles tenham uma característica importante, que é permanecer próximo, né, de um recurso hídrico, porque eles ainda dependem da água para a sua reprodução. E nessa imagem, então, nós temos aí algumas características para a gente poder trabalhar. Olha só, a respiração ela é pulmonar, tá? Contudo, pode ser pela pele, e se ela é pela pele, ela precisa ser lisa, úmida e ela é rica em vasos sanguíneos. Outra característica é que esses anfíbios vivem em lugares úmidos, né, o que reduz o risco da sua desidratação. Além disso, eles possuem aqui, então, dois pares de pernas, né, os anteriores que são menores e os posteriores que já são maiores e que conseguem dar um impulsionamento aí para que eles possam, então, pular e se locomover, né? Dando continuidade, nós temos então aqui, entre os anfíbios, nós podemos mencionar então os sapos, as rãs e as pererecas. Nesse caso, eles são representantes terrestres, mas nós temos as salamandras, que podem ser terrestres ou de água doce, e nós temos também o caso das cecílias ou cobras cegas, que essas são encontradas então em solos mais úmidos, né? Os anfíbios, então, eles têm características que os tornam sensíveis às alterações na água, no solo e no ar, e por isso muitas espécies estão desaparecendo. A presença de anfíbio em alguns ambientes naturais mostra a caracterização de um ambiente limpo, tá? Por quê? Porque a poluição, né, as alterações no clima e a destruição dos ecossistemas onde esses animais vivem são apontadas então como as principais causas desse desaparecimento, né? E partindo agora para um
Outro grupo, nós temos aí o grupo então das tartarugas, o grupo das serpentes, dos jacarés e dos lagartos. São alguns representantes de um grupo conhecido como répteis, né? Esses animais então eles apresentam aí uma série de adaptações que vão permitir aí com que eles possam então viver agora mais num ambiente seco. Então, se a gente olhar essa imagem, nós temos então a presença agora de ovos com uma casca mais dura, mais calcária, que vai ajudar a evitar a desidratação, né, dos filhotes. Uma pele já com uma presença de queratina, que ajuda, uma substância que protege contra a perda de pele. E a respiração ela é exclusivamente pelo pulmão, ou seja, ocorre no interior do seu corpo, né? Essa então é uma característica aí dos répteis. Outra coisa importante que a gente precisa falar deles é que a pele dos répteis pode ser ainda recoberta, então, de escamas, tá? Pode ser, no caso daí, as serpentes e os lagartos, pode ser por placas, e aí nós podemos mencionar os jacarés e os crocodilos, ou carapaças, que é o caso das tartarugas e dos cágados, perfeito? Dando continuidade, nós temos aí o quarto grupo, que são as aves, que são os únicos animais que apresentam, então, penas. As penas são constituídas principalmente por queratina, e as penas ajudam a prevenir, então, a perda de água e de calor. Apresentam ossos, né, bem leves que ajudam com que eles possam ter a capacidade de voar, né? E por fim nós temos então o grupo dos mamíferos, que indica uma das características exclusivas. Nesse caso aí, eles possuem uma característica exclusiva, é que as fêmeas possuem glândulas mamárias desenvolvidas, com capacidade então de produzir leite e com isso poder alimentar os seus filhotes. Nessa imagem nós temos então aí uma capivara e com dois filhotezinhos, tá? Na pele, né, protegida por queratina, encontramos então aí outras exclusividades nos mamíferos, que é a questão dos pelos. Em alguns casos, como o da baleia e do golfinho, que também são mamíferos, tá? O pelo aparece na fase embrionária, né, e não depois na fase adulta, ok? Que formam uma barreira protetora contra a perda de calor. Ok? Então aí nós vimos nesse bate-papo a questão dos vertebrados, passamos então pelos peixes, passamos pelos anfíbios, pelos répteis, rapidamente pelas aves e concluímos aí através dos mamíferos. É claro que esse bate-papo ele é bem objetivo, trazendo as principais características desse grupo, mas fico por aqui e aguardo vocês aí numa próxima oportunidade e bons estudos.